Bom, muito boa tarde. Gosto de ver que sexta-feira à tarde nunca é bom dia, até porque há muitos alunos que saem de fim de semana para casa. Mas, como na passada semana, é o dia possível. Neste caso, hoje, teremos a penúltima conferência neste semestre. Temos hoje connosco dois colegas de Minas Gerais, que estamos já num novo movimento que é uma migração. Pessoas preparadas do sul e sudeste para o norte e nordeste. Não é muito. Não, é isso mesmo. Bom, temos aqui o professor Adriano e a professora Helena. O professor Adriano leciona na Universidade Federal de Paraíba e a professora Helena também é Paraíba na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, em Campina Grande, relativamente próximo. Aliás, eu não conheço ainda, espero, com outros colegas, isto é coincidência, de passar por lá em abril. De qualquer forma, vou já calar e o professor Adriano ir-vos-á tratar de questões, vamos dizer, ligadas aos direitos de personalidade enquanto objetos de direito. Tem a ver também com o objeto possível de obrigação. Muito bem, boa tarde mais uma vez. Dou início agora às minhas considerações. O professor Manuel Macedo já fez as devidas apresentações, então fico dispensado de fazê-lo. Me resta apenas dizer que é uma satisfação estar aqui. Já tenho vínculos portugueses, porque faço o doutoramento aqui na Universidade de Lisboa, não é? Então, enfim, e o próprio sobrenome também não me deixa mentir. O Godinho tem raízes, evidentemente, portuguesas, não é? E a ideia, a convite do professor Manuel, e agradeço muito a ele por essa oportunidade, a professora Inês também, não é? É uma satisfação estar aqui no Instituto, para trazer perspectivas do direito brasileiro, sem perder de vista também, evidentemente, uma comparação que se mostra muito útil com o ordenamento português. Então, quando o professor me solicitou que trouxesse alguma pauta em relação aos direitos da personalidade, enquanto objeto de direitos, objeto de obrigações, enfim, me surgiu logo a ideia de falar sobre as limitações voluntárias aos direitos de personalidade, com um especial enfoque no direito brasileiro e, mais ainda, com especial atenção para a questão da integridade física. Quer dizer, a ideia aqui é a de identificar a partir de que momento se torna possível ao indivíduo limitar ou autolimitar de forma deliberada, voluntária, seus próprios direitos de personalidade. Claro, não é possível falar sobre o tema sem antes uma introdução sobre os próprios direitos de personalidade. Qual é o significado, qual é o conteúdo, qual é a extensão desses direitos. Em primeiro lugar, conhecemos todos a lógica da personalidade. Todos os seres humanos são pessoas. Nem sempre foi assim, mas evidentemente hoje, no direito brasileiro, como no direito português, todos os seres humanos, quaisquer que sejam as suas condições, quaisquer que sejam as suas, enfim, respectivas idades, localidades, não importa, todos somos pessoas, todos gozamos desse atributo máximo da personalidade. E os direitos da personalidade são, na realidade, uma sequência, uma decorrência natural da própria ideia de personalidade. Todos somos pessoas, todos gozamos de direitos, e os mais elementares direitos que preenchem a personalidade humana são precisamente os chamados direitos de personalidade. Quer dizer, direito à vida, direito à liberdade, à honra, à imagem, à privacidade e outros tantos que poderíamos citar. Na realidade, nós podemos dizer que os direitos da personalidade, a um só tempo, decorrem da personalidade e a preenchem. Porque no âmbito do direito civil, são esses direitos da personalidade que preenchem todo o sentido de dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, aliás, que é o princípio basilar, não apenas do ordenamento brasileiro, como também do português. Nessas duas ordens jurídicas, sabemos todos, a dignidade da pessoa humana é o preceito basilar. Daí decorre todo o restante do ordenamento civil, constitucional, penal, e não é pouco. Porque na topologia do ordenamento brasileiro, na Constituição brasileira e na portuguesa,
identificar que a dignidade da pessoa humana é o centro do ordenamento é também dizer que a pessoa está no centro do ordenamento, que o ser humano é o início e o fim do direito. E esses direitos da personalidade, como vida, imagem e outros tantos, são exatamente aquilo que dá o contorno da dignidade humana nas relações civis, especialmente no que diz respeito ao direito civil. Pois bem, podemos dizer então, numa formulação que se extrai até mesmo do artigo 70, número 1 do Código Civil português, que os direitos da personalidade protegem o indivíduo em toda a sua integralidade, física e moral, física e psíquica. Esta formulação, aliás, do artigo 70, número 1 do Código Português, que estabelece que a lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral, dá exatamente os contornos éticos dessa figura dos direitos da personalidade. É algo que falta no direito brasileiro. Não há previsão como esta no Código Civil brasileiro. Mas é curioso também notar de que maneira esses direitos da personalidade surgiram e de que forma também eles começaram a se projetar em relação às pessoas. É curioso notar que a descoberta, se podemos dizer assim, a descoberta jurídica da pessoa foi algo tardia. Nós primeiro desenvolvemos as noções de contrato, de patrimônio, de posse e de propriedade, para depois descobrirmos que, afinal de contas, o mais elementar é colocar a pessoa humana em primeiro lugar. Vem primeiro as situações jurídicas de caráter existencial e depois as situações ou relações jurídicas de caráter patrimonial, mas nem sempre se concebeu assim. Prova disso foi a dificuldade que se teve de início em relação à aceitação desta categoria dos direitos da personalidade. Houve juristas, Savigny, um dos mais célebres deles, que chegaram a formular as chamadas teorias negativistas em relação aos direitos de personalidade, ou seja, rejeitavam a categoria, porque diziam que se nós admitíssemos um direito de personalidade, ou vários direitos de personalidade, como se queira, nós estaríamos concebendo a estranha ideia de que a pessoa humana é ao mesmo tempo sujeito e objeto de direitos. De que o ser humano faria de si mesmo um sujeito e que exerceria as suas prerrogativas e faculdades sobre objetos que compõem a sua própria essência, que compõem a sua própria existência. E, portanto, sob esta lógica, seria impossível conceber a ideia de direitos da pessoa sobre si mesma. Porém, foi necessário, em primeiro lugar, reformular a própria ideia de bens jurídicos, porque de início pressupunha-se que os bens jurídicos eram sempre coisas fora do ser humano, para além da existência humana. Quando, na realidade, a partir dessa própria reformulação da ideia de bens, foi possível considerar a ideia de que, sim, em primeiro lugar, nós titularizamos direitos, os tais direitos da personalidade, que dizem respeito à nossa própria essência, à nossa própria existência e dignidade. E, em segundo lugar, a partir do momento em que esses direitos da personalidade se consagraram, consagramos junto com eles a ideia de que esses direitos de personalidade, na verdade, não fazem do indivíduo um objeto. Pelo contrário, esses direitos de personalidade promovem a pessoa humana, realizam concretamente a ideia máxima de dignidade, que, como já se disse, é o centro da ordem jurídica, tanto lá no Brasil quanto cá em Portugal. Bem, é curioso notar também que a categoria dos direitos da personalidade ingressou no Código Civil português em 1966, mas no Brasil tardou a merecer uma consagração legislativa. Isso porque o primeiro Código Civil brasileiro, editado em 1916, não contemplava esta figura. E, portanto, só em 2002, quando se editou um novo Código Civil no Brasil, e que passou a vigorar em 2003, é que os tais direitos da personalidade finalmente foram positivados, foram reconhecidos pelo direito brasileiro. E o que temos hoje é uma lógica, em Portugal e no Brasil, centrada no primado da dignidade da pessoa humana, na ideia de que o indivíduo, a pessoa humana, é o início e o fim do direito, é a razão de ser do ordenamento,
e a ideia também de que no âmbito do direito civil, os direitos da personalidade têm primazia sobre todos os demais, especialmente aqueles de caráter patrimonial. Bem, exatamente porque os direitos da personalidade dizem respeito à nossa essência, à nossa dignidade, eles se revestem de certas características que os distanciam brutalmente de todas as outras categorias de direitos. Se nós pudéssemos, portanto, resumir essas características essenciais dos direitos de personalidade, nós diríamos, em primeiro lugar, que esses direitos são inatos. Significa que não são direitos que se adquirem, são direitos inerentes à condição humana. O simples fato de sermos seres humanos indica logo que somos pessoas e que detemos os tais direitos de personalidade. Não são direitos futuros, são direitos que acompanham toda a existência humana, pelo que entendo, inclusive, desde o momento da concepção e não apenas a partir do nascimento. De todo modo, além de inatos, ou originários, se quisermos, esses direitos são também absolutos. Significa que, em relação a eles, se admite uma ideia de oponibilidade erga omnes, ou oponibilidade contra todos. Não são direitos que se exercem em relação a este ou aquele indivíduo. O império dos direitos da personalidade sugere a ideia de que o indivíduo que é titular desses direitos pode opô-lo contra quem quer que seja, pode opor o exercício desses direitos contra terceiros que eventualmente tentem violar a esfera desses direitos sem o consentimento do próprio titular deles. Terceiro, esses direitos são imprescritíveis. Significa que eles não caducam ou não se perdem pelo não exercício. O titular dos direitos da personalidade, veremos, os exerce da maneira como bem entender, guardados alguns limites. E isso significa que usar ou deixar cair em desuso o exercício desses direitos não implica sua perda. São direitos que nos acompanham durante toda a existência. Isso não significa, claro, que as pretensões condenatórias que derivam eventualmente de uma agressão ou violação a esses direitos não estejam sujeitas a prazos prescricionais. Por exemplo, todos nós somos titulares de um direito à imagem. Se alguém, por acaso, viola a imagem de qualquer um de nós, surgiria a partir daí uma pretensão, ou seja, o titular do direito violado poderia se voltar contra o violador, o ofensor, e dele exigir algum tipo de compensação, reparação, indenização, enfim. Se este direito, se esta pretensão condenatória não é exercida, ela prescreve, não o direito em si. O direito à imagem permanece intacto. O que está sujeito a prazos prescricionais ou de caducidade, enfim, é a pretensão de se receber indenização em virtude da violação desses direitos. Na sequência, pode-se dizer também, claro, que esses direitos são vitalícios. E isso significa que esses direitos acompanham a pessoa durante toda a sua existência. E até mesmo algumas projeções desses direitos nos acompanham no pós-morte. Isso é comum ao ordenamento português e brasileiro. Nos dois casos, se admite a ideia de que ofender a honra ou a imagem de pessoa já falecida justifica um meio de tutela, de resguardo. Nesse caso, não resguardo da personalidade, porque o indivíduo morreu, e sim o resguardo da memória dos que se foram. Então, os direitos da personalidade nos acompanham sempre durante a existência e mesmo depois da morte é possível admitir que ainda haja alguma tutela em relação a eles.